Começando mais um programa DNA. Olha, de primeira quero agradecer a sua audiência. Eu que caminho aí pelo Noroeste Paulista e sempre me param, olha, eu estou assistindo o programa, como eu aprendo, né? Como eu me inspiro. E esse é o nosso objetivo. Aqui a gente fala com grandes empresários, personalidades, né? E a gente quer fazer com que a sua vida se transforme. Não só por conhecer a vida dele, mas também, é óbvio, né? Todo mundo sabe que um caminho de muita luta nos inspira. Então é só quando a gente materializa na vida do outro e tem a oportunidade de assistir e ver todos os detalhes, né? É onde a gente para pensar a nossa vida. E hoje eu tenho o prazer de receber Emílio, da M Technologies. Tudo bem, Emílio? Tudo bem, Marcos, e você? Tranquilo? Graças a Deus. Emílio, explica para quem está assistindo, então, o que é a M Technologies? Então, a M Technologies é uma empresa americana, apesar de eu falar português, né? A gente fundou a M Technologies em 2006 e em 2018 a gente abriu uma divisão da M Technologies, que é a que está vindo para o Brasil, que é uma empresa que desenvolve software para monitoramento de pacientes crônicos. Nossa Senhora, então, na verdade tem tudo a ver vir para o Brasil, porque saúde no nosso país, ó, é grande polo, né? E o Noroeste Paulista é um dos maiores polos de saúde do país. Exatamente. O Brasil hoje, Marcos, tem 88 milhões de habitantes que tem pelo menos um problema crônico ou a comorbidade, que nem o pessoal falou na época da pandemia. Então, essas pessoas, de alguma forma, elas deveriam estar sendo monitoradas. Tá. De alguma forma, tá? Para quê? Para evitar que ele passe de crônico para crítico. Sim. Quando ele vai para crítico, o que acontece? Ele vai internar, né? Pode ser uma UTI, pode ser um leito de hospital, mas isso, apesar do custo... Não pensando só no custo, mas óbvio, né? Mas tem o custo psicológico, óbvio. Esse que é muito mais alto. Chegar nessa situação. Exatamente. E na época da pandemia, quando você passava de crônico para crítico, você tinha que brigar por leito, né? Você estava sozinho, porque na época da pandemia, você não podia ter um acompanhante com você, nem visita. É verdade. Então, o custo psicológico é muito mais alto para o indivíduo do que é o custo financeiro. Mas nem pensando no custo financeiro, é um custo ali de perder a vida, né? De fato, né? Agora, esse monitoramento, que tipo de informações, como é que funciona? Então, é o seguinte, existe uma plataforma, você usa o seu aplicativo no celular, no computador, né? E aí o que acontece? A gente monitora através de termômetro, de oxímetro, do aparelho de pressão, da balança e qualquer outro equipamento, até o glicosímetro, né, que você conecta no seu celular e passa a informação para essa plataforma, onde o médico, né, lá no hospital ou na clínica, consegue monitorar esse paciente. Tá. Caso aconteça alguma coisa com esse paciente, é dizer o seguinte, a sua pressão deveria ser 120 por 80. Se não tiver, tem um alerta que é enviado para o médico, né? E aí o médico ou a enfermeira, ele toma as providências cabíveis para este caso. É um preventivo. É um preventivo. Então, o que acontece? Você tem informação dos sinais vitais, você tem informação do medicamento, porque a gente também tem uma parte lá onde você coloca, você está tomando medicamento, sim ou não. Então, digamos, às 8 horas da manhã você tem que tomar um medicamento X. Né? Então, o que acontece? Às 8 horas da manhã, o aplicativo manda sinaliza que você tem que tomar. Você, está na hora de tomar o seu remédio. Você tomou o remédio, sim ou não? Essa informação fica guardada. Quando a sua pressão, digamos, esse é um remédio para pressão arterial, na hora que esse alarme vai para o médico pode ver, está alta e você não tomou o remédio. Pode ser uma explicação, pode não ser. Então, o médico toma as providências, né? O profissional de saúde toma as providências cabíveis para aquele caso. E teu público final é a pessoa, de fato, da comorbidade, né? Que a gente fala do paciente aí a caminho de um crítico, por exemplo. E essa pessoa física ou o seu trabalho com os planos de saúde, com os hospitais, como é que funciona? Então, na realidade, assim, o aplicativo vai para o usuário, para o paciente, para, né, essa pessoa que tem o problema crônico. O nosso cliente, na realidade, a nossa empresa é um B2B. Né? Já que você está falando de DNA aqui, né? É um business to business. A gente vende para as empresas e as empresas disponibilizam para os pacientes. Tá. Empresas só por exemplo, como eu falei para você, do hospital, o plano que for, ou uma empresa que quer dar para os seus pacientes, porque hoje em dia, né, um dos principais
vamos dizer, custos que existe para uma empresa é plano de saúde. Exatamente. Né? Então, quanto mais você tiver monitorado o seu público, melhor para você evitar todos os custos aí desnecessários. Né? Então, uma empresa pode comprar e fazer com que os seus pacientes que estão nesses casos sejam monitorados? Com certeza. A ideia é exatamente essa. A ideia é você monitorar o maior número de pessoas possíveis, né? Com isso, já lá nos Estados Unidos, eu tenho que contar um pouco da experiência lá atrás para tentar traduzir para o Brasil. Nos Estados Unidos, quando você começa a monitorar esse paciente, você consegue reduzir o gasto, né? Vamos falar de gasto, nós falamos do custo psicológico. Entendido. Tá? O gasto que você tem com esse paciente, você consegue, a partir do monitoramento remoto e efetivo, você consegue reduzir até 65% do gasto com esse paciente crônico. Muitas vezes o paciente crônico, porque ele sabe que ele tem um problema, né? Tem dois lados aqui, mas vamos explicar o primeiro, que é o seguinte: o paciente tem um problema e ele quer se cuidar porque ele quer ter uma melhor qualidade de vida. Então ele já, com o monitoramento, ele não precisa estar indo no médico, no consultório, a qualquer momento. Dia. Estou sentindo mal. Então você tem o equipamento em casa, você se monitora, por exemplo, o nosso aplicativo é muito simples de usar, né? Então mesmo a pessoa de idade, que é o maior público no mundo inteiro, né? Ela consegue tirar as medidas, passar essa medida, vai para a nuvem, né? E de lá a gente transfere essa informação para todo o sistema. Esse custo é um custo de 65% de redução, é enorme. Sim, e a gente sabe que esse, de novo, né, é um grande problema que tem para as empresas, porque, vamos falar na real, porque você que está assistindo às vezes não tem tanta essa informação, né? As empresas lutam muito para dar benefícios para os seus funcionários. Com certeza. Né? E plano de saúde é um dos principais benefícios. Só que, se não for bem monitorado e trabalhado, isso vira um peso, porque a inflação médica, que a gente chama anual, ela é muito alta. Né? Então, agora que nós passamos um processo de Covid, o aumento dos planos estão em patamares de 2 dígitos aí muito acima. Né? Então, quanto mais de maneira integrada as empresas fizerem a sua parte, é melhor para o sistema como um todo. Exatamente. Porque é que nem seguro de carro. Né? Se roubam mais aquele carro, mais caro vai ficar aquele seguro. Se nós, na saúde, não fizermos a nossa parte, mais caro ficará o plano de saúde. Né? Então, na prática, quando a gente faz com que os nossos funcionários estejam sendo tratados dessa forma ou tenham a possibilidade de minimizar esses custos, para a empresa é uma vantagem, mas para todo o sistema é uma vantagem. E lembrando, né, que para uma empresa o custo acaba, a gente tem lá o sinistro, né, sendo muito alto e concentrado numa quantidade pequena de pessoas. Né? Então, que essas pessoas que têm os casos críticos maiores. Então, a gente entende bem essa vantagem. Acho que o processo de evolução até do setor de saúde pede cada vez mais isso. Você falou que é muito fácil de utilizar, isso. Até que o maior utilizador é o público mais velho, né? E também para qualquer celular, que é um aplicativo fácil. Então, hoje você coloca no iOS, que é da Apple, você coloca em qualquer telefone Android, você usa no seu PC, né? Uhum. Ou você usa no seu Mac, que você tem. Eu só queria aproveitar o seu gancho aqui e dizer o seguinte: a gente fala muito, né, de eu quero pagar menos, né? O grande problema que a gente vê é o seguinte: muita gente hoje passa horas com o celular na mão, no TikTok, vendo blog, escutando música. A vida dos outros. A vida dos outros. O que a gente gostaria que as pessoas entendessem é a importância de tomar conta da saúde. Sim. Então, por exemplo, se você fizer a leitura do seu nível de oxigênio, da sua temperatura, da sua pressão arterial, do seu peso, da sua glicose, se você for diabético, né, de qualquer outro, não demora mais que 3 minutos. O processo inteiro. Eu fiz a leitura, subi a leitura, e a leitura já está no meu perfil, né? Demora 3 minutos. E pode ajudar muito esse paciente. Sim. Em vez de gastar aí 4 horas no TikTok, gasta 3 horas e 57 minutos e me empresta 3 minutos para tomar conta da sua saúde. Na verdade, assim, usar ao nosso favor mesmo, da maneira
qualitativa, né? Porque a gente sabe que o celular hoje é um vício danado, as pessoas já acordam, a primeira coisa que já pega é o celular para ver. Então vamos utilizar a nosso favor, a gente reclama tanto e ensinar essa geração, a nova geração também, a utilizar a seu favor, né? Isso aí. Agora, o Noroeste Paulista é pauta, então, para vocês? Para nós é. Então, a gente está fazendo o caminho contrário, né? Depois de 20 anos, né, a gente vê o seguinte, muitas empresas querem ir para fora. A gente já está lá fora e agora a gente quer vir para o Brasil. Né? Estar em Rio Preto, para nós, assim, é muito legal e interessante, porque a gente vê uma cidade, primeiro, é uma cidade que, apesar de que as pessoas falam interior, eu honestamente não vejo diferença. É uma mini capital. É uma mini, exatamente. Então, o pessoal de Rio Preto está de parabéns, a cidade está maravilhosa, limpa. E tem uma coisa seguinte, está no DNA da cidade, pelo menos por até agora, a gente está no parque tecnológico, inovação. A gente vê o incentivo que a cidade está dando para a inovação. Um polo. Exatamente. Muito forte. Então, o Noroeste Paulista, para nós, é muito interessante. É interessante não só pelo fato de que também tem os pacientes crônicos aqui, mas você vê o incentivo que as instituições, não só públicas, mas privadas, estão dando esse aporte, a iniciativa de, não, vamos ajudar, vamos inovar aqui. Em vez de importar as coisas, vamos fazer aqui. E quantas pessoas têm monitoradas por esse programa? Hoje nos Estados Unidos nós temos 5.000 pessoas. Tá? Essa para nós é um número pequeno, mas é um número que a gente precisa para poder tirar todas as certificações do produto, né? E daí continuar trabalhando na expansão. Na Venezuela nós temos 5.000 pessoas também, né? Onde a gente não cobra um centavo deles. Tá. E uma das coisas da nossa plataforma é que a gente customiza a plataforma. O que quer dizer o famoso tailor-made. Sim. Que é o seguinte, a gente vai para o mercado, entende o mercado e transforma a plataforma na realidade. Para a realidade local. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente faz tudo automático. Você tem o seu termômetro, que tem uma comunicação de Bluetooth, ele comunica com o celular. Então você tira a sua temperatura, passa a temperatura para o celular. Na Venezuela, como o custo desse equipamento é muito alto, o que a gente fez? Leitura manual. Então você entra, o seu médico ou você entra na plataforma e você coloca os dados. O teu termômetro não tem Bluetooth, porque você não tem dinheiro para comprar, ou você não tem acesso a isso. Você tira a sua temperatura, anota e você anota manualmente. Coloca. Obrigado por a explicação do que é a empresa, porque de fato para a gente é uma novidade, a gente gosta disso aqui no programa, mas nós vamos continuar falando, que tem muita coisa para saber de você, tá bom? Um rápido break. Voltando com o Emílio da M Technologies. Emílio, então assim, fantástico. Acho que a gente vê todo esse avanço da tecnologia a favor da saúde, né? A importância e os passos qualitativos que a gente deu, e a pandemia ajudou muito isso também. Hoje a telemedicina, que era uma ideia, hoje já é realidade absoluta, né? E nada como fazer um melhor monitoramento da sua saúde, como você disse, não é nem pelo custo financeiro, é óbvio que isso é importante todo mundo entender, mas muito mais está ligado ao psicológico, ao emocional, né? De você estar se cuidando melhor e estar tendo os cuidados naquele momento ideal. Né? Óbvio que você tem que preencher corretamente, né? Senão o pessoal vai querer enganar a tecnologia, você ferra também, né? Para ajudar, né? Então você tem que ajudar também com a informação correta. Você se ajuda. Exatamente. Né? Emílio, você é brasileiro ou não? Então, eu sou brasileiro, nasci em Curitiba. Tá. Né? Como eu costumo brincar, no século passado. E aí, há 20 anos atrás, com a minha esposa e meu filho, né, Adriano e o Lucas, a gente foi para os Estados Unidos e estamos lá até hoje. Tá, e hoje, além da M Technologies, o que você tem nos Estados Unidos? Então, hoje a gente tem a M Technology Health, né, que é essa plataforma de saúde, e a gente tem a M-Tech, né, que nasceu em 2006, que é uma empresa que faz desenvolvimento de software e de hardware para terceiros. Tá. Então você contrata a gente, ela nasceu de uma coisa que para mim é muito legal. Na época eu ainda não era americano, né, e eu costumava dizer, nós temos que trazer a produção de fora para dentro, que é o famoso onshore.
Né? Então eu falava, pessoal, vamos trazer a produção para dentro. E daí a ideia de criar a M Technology foi para isso. Foi para desenvolver software e hardware dentro dos Estados Unidos para fabricar dentro dos Estados Unidos. Tá. E aí a gente tem feito isso até hoje. Com clientes, inclusive no Brasil também. Quando você não está envolvido aí na M Technologies, o que você gosta de fazer? Bom, eu moro... Vamos ver se você já está americanizado, né? Depois de 20 anos tem que estar. Então, eu moro numa cidade que se chama Rochester. Então, vocês devem ter visto aí nos últimos meses uma cidade de Buffalo, né, com neve até o telhado e tudo mais. Do céu. Então, eu moro a 90 quilômetros daquela cidade. Então, lá no inverno, né, que para nós é agora, chega a menos 40 graus. Caramba. Se você olhar agora lá em casa, tem um metro de neve na frente de casa. Né? Então, o que acontece? No inverno, e aí as pessoas brincam comigo, quando eu não estou trabalhando, eu estou lendo, andando com o cachorro ou montando Lego. Você tem filho de quantos anos? Eu tenho um menino de 24, não é mais menina, 24 anos de idade, Lucas. Então o Lego não é para criança, não, é por hobby mesmo. É por hobby mesmo. Ah, é? Então, meus vizinhos hoje, que têm filhos pequenos, né, eu moro numa cidade, só para você ter uma ideia, segundo dizem, né, é a cidade que tem mais pessoas da fé judaica depois de Israel. Olha. Só de sinagogas nós temos 7. Nossa Senhora. Então é um lugar muito bom para morar, muito tranquilo, e tem muita criança. Então eu já saí, hoje eu sou o tio do Lego. O tio do Lego, as pessoas vão visitar lá. Então, e daí nos aniversários é só Lego para molecada. Olha só, o Lego tem que te contratar para você ser embaixador deles. Isso aí, né? É uma boa ideia. E assim, a gente, para quem nunca teve oportunidade, né, de viver nos Estados Unidos, até numa cidade, né, todo mundo pensa, como é que ele faz? Mas as cidades lá, elas são preparadas para isso. São preparadas. Né? Então, a casa também é preparada para isso. Eu lembro que eu trabalhei numa multinacional, eu ia muito para Minneapolis, né? Isso. Então, você sabe, tem momentos lá que também é bastante pesado. Mas as cidades são totalmente preparadas. Eu andava por baixo assim, da cidade. Você tem os túneis, né? É. As cidades são preparadas, eles têm caminhões próprios para vir tirar neve, limpar a cidade. Então, assim, o nosso, digamos assim, benchmark, né? É assim, nevou mais de 1,20 m, não sai de casa. Até 1,20 m eles limpam. Acima de 1,20 m, o grande problema não é limpar a rua, é onde você vai colocar essa neve. Tá. Entendeu? Entendi. Então, para nós lá, assim, no inverno é isso, e no verão, onde a cidade onde eu moro, em Rochester, só para vender um pouco a cidade também, em 1960, Rochester era a cidade que era considerado que é o Silicon Valley da Califórnia hoje. Ah, que legal. Por quê? Lá nasceu a Xerox, quer dizer, nasceu a Kodak primeiro, depois nasceu a Xerox, depois nasceu a Bausch Lomb. Tá? É uma cidade hoje, segundo o pessoal diz, é o seguinte, é a cidade que tem mais patente por habitante nos Estados Unidos. Que legal, que legal. E 20 anos 100% adaptado. Sim, uma vontade de vir embora é grande, né? Então a gente vai aproveitar essa coisa do trazer a empresa para o Brasil para passar mais tempo aqui. E os seus familiares continuam aqui? Todo mundo está lá em Curitiba. Então você vem com muita frequência para o Brasil? Eu vinha, antes da pandemia, eu vinha bastante. Hoje eu vim em julho, estou aqui agora e devo voltar em abril. Tá, então você faz os teus ciclos aí. A tua mulher também é brasileira, que você, você casou aqui e foi para lá. Isso, ela está lá em Curitiba agora, eu vou fazer 30 anos de casado em outubro. Ela está lá em Curitiba agora e vai ficar aí algum tempo, eu vou embora e ela fica aí. Ela resolveu ficar. Isso já é uma indicação. Calma. De que é para vir, já é o chamado. Ou você vem ou você vem. Você vem. Não, mas a gente tem família aqui, é aniversário de 80 anos do meu sogro esse mês, de fevereiro. Então, ela vai ficar aí para o aniversário. E teu filho está lá? Meu filho está lá. Que estuda, 24 já trabalha já, né? Ele está trabalhando, está terminando a faculdade, né? E ele sim está 100% adaptado. Quando ele fala português, é como nós falando inglês. Então, quando ele fala português, ele tem sotaque, e quando a gente fala inglês, a gente tem sotaque. Mas dentro de casa, você fala o que com ele? Português. Português, né? Então, sempre a língua nativa, né? Eu daria um conselho para todo mundo, né? Eu converso com muita gente que vem de fora para morar nos Estados Unidos e os caras deixam os filhos só falar inglês em casa. Então, na nossa casa, a gente criou o seguinte, porque a nossa família não fala inglês, a minha mãe não fala, o meu sogro não fala. Lógico. Então, como a gente quer que a família continue comunicando, a gente fez um acordo desde lá atrás, é o seguinte,
em casa é português. Se você vem visitar a gente e você não fala português, é só inglês. Entendeu? A gente respeita a pessoa, porque daí fica chato, você não sabe o que a pessoa está falando. Lógico. Sabe que está falando de mim? Não, então, lógico. Aí a gente fala inglês, mas entre nós três, inclusive com o cachorro, é só português. Qual hoje você falaria ser a maior dificuldade mesmo de viver nos Estados Unidos? É o efeito climático, como a gente fala da parte da neve, ou tem outro ponto que você fala, aqui pega quando a gente compara com o Brasil? Então, eu acho assim, eu acho que o mundo inteiro hoje vive uma fase meio complicada, que é a fase da política, né? As pessoas se apegam muito nesse tema da política, que divide família, divide amizade, divide tudo. Eu acho que esse hoje... A guerra, né? Eu acho que esse hoje... Duas coisas me preocupam em relação aos Estados Unidos hoje. O clima, como você mesmo colocou, as casas estão preparadas, as ruas estão preparadas. Adaptado. O país adaptado. Então, honestamente, o clima, assim, é chato, mas eu ando com meu cachorro 4 vezes por dia, 3 vezes por dia. Mesmo na neve. Mesmo na neve, né? Então, você adapta. O que me preocupa, Marcos, é o seguinte, é a divisão política que existe hoje, né? E por quê? Porque ele está afastando as pessoas, né? Está criando um mal-estar muito grande. E é efeito político? É um efeito político. Foi criado o seguinte, se você não é meu amigo, você é meu inimigo. Você sabe, esse é o maior problema mesmo, né? Acho que a gente nunca viveu uma disparidade tão grande como nós vivemos nessa última eleição também. Estou falando do lado A e do lado B. Né? Sempre teve, mas sempre foi mais comedido nisso. Agora foi um extremo bem grande, porque se você não é lado A, ele já te classifica como lado B. Se não é lado B, se você é lado A, não existe assim, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu sou do meio. É impressionante. E nas famílias, a gente tem, assim, escuto casos bem fortes mesmo, de desavença, de não falar mais, de agressões. Então é muito ruim, né? E aí você vê o caso que você está falando da sociedade mesmo, né? Nesse nível de loucura, é impressionante, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Inclusive, eu estava conversando com um empresário local aqui de Rio Preto, ele falou, a minha filha está estudando em Pittsburgh, né? Eu estou tentando convencê-la a não ficar lá. E ele está 100% certo, porque hoje você é discriminado, entendeu? Eu costumo brincar e dizer o seguinte, eu sou americano até abrir a boca. Porque daí o cara sabe, você tem sotaque, entendeu? É lógico. Então, essa coisa, eu, graças a Deus, né, no começo, a gente foi muito discriminado, bastante. Você sentia isso? Sentia, não, era complicado. Hoje, até mesmo porque onde a gente mora, né, a maioria das pessoas são de fora, tem gente da Rússia, tem gente do Paquistão, tem gente da África do Sul, gente da China. Então nós somos todos estrangeiros. Sim. Entendeu? Então a discriminação é menor. Você vai na escola do meu filho, lá onde meu filho foi na escola, tinha 42 bandeiras. Então, na escola tinham 42 países representados. Entendeu? Então, é menos. Mas quanto mais para o sul você vai e mais para o meio, mais discriminação acontece. É terrível, né? A gente tem que trabalhar na nossa família, com os nossos filhos, esse respeito, pelo amor de Deus, né? Ao ser humano. É impressionante, impressionante mesmo. Então a saudade é grande de querer voltar para o Brasil. Hoje acho que também, né, a distância já não é mais problema, porque o avanço da tecnologia, isso facilitou bastante. Mas vindo para cá, vai ser Curitiba, não vai ser Noroeste Paulista? Não, tem que ver, mas acho que vai ser Curitiba pela família. Mas eu vou estar aqui sempre, prometo para você. Porque Noroeste Paulista aqui, o clima é diferente, hein? Bem melhor do que o frio lá de Curitiba. Aqui é o seguinte, fez 20 graus, o povo já está com cachecol na rua. Porque se não tirar, é mofo no ano, entendeu? Então ele já sabe, 20 graus, 19 graus, já estão com cachecol, tira todos os casacos, blusa, tudo para aproveitar o frio. É uma coisa impressionante mesmo. Mas eu acho o seguinte, né? O fato de a gente ser brasileiro fora é difícil. A gente conversa muito com pessoas, a saudade deve ser muito grande. Não só dos parentes, mas de toda a nossa forma de relacionamento, né? O brasileiro tem uma forma diferente mesmo. Nossa alimentação, que é totalmente diferente. E eu tenho um amigo muito próximo que está nos Estados Unidos também
há 6 anos lá, e eu, quando tenho oportunidade, sempre visito, ou ele vem para o Brasil, a gente fica junto, ele fala, Marcos, é só quem mora lá que entende, né, a dificuldade que é você não estar no Brasil, né, no seu país, lógico, de origem. Com todos os problemas, com todos os defeitos, mas é o nosso Brasil, né? Te agradeço a oportunidade. Obrigado a você. Que seja um grande sucesso o seu projeto. Você está na área certa, aqui nós somos polo de saúde mesmo, então aproveita e invista bastante aqui na nossa região. E obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado a você, Marcos. E você que está assistindo, continue me seguindo nas redes sociais, @mscaldelar no Instagram, Marcos Caldelar no LinkedIn e no Facebook, e assista os outros programas daqui do DNA no canal do YouTube da TV Band Paulista. E tem meu canal no YouTube também, 99 não é 100. Até o próximo programa.